Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um pão diário hoje. Para hoje, nós temos o tema Para mim, o viver é Cristo. Quem disse isso foi Paulo, o maior apóstolo, ou apóstolo que foi mais usado por Deus para trazer a minha e a sua vida o plano original de Deus para o nosso coração acerca da ressurreição de Cristo, da sua volta. Também ele deixou a espinha dorsal da igreja do Novo Testamento, escreveu mais de 12 cartas, esse Paulo, e dentre as cartas que Paulo escreveu, ele foi um homem que em todas as suas cartas ele fazia menção de Cristo, tanto que ele disse que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para isso eu quero fazer uso desse texto mesmo, Filipenses capítulo de número 1, verso de número 21, Filipenses capítulo 1, versículo 21, está escrito assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da vossa fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Paulo deixa essa escrita à igreja de Filipe, ou aos filipenses, falando sobre o seu sucesso no Evangelho, logo após Paulo passar perseguições, lutas, provas. Esse Paulo foi o homem do Novo Testamento, dos que mais sofreram, lógico, após a morte de Cristo. Paulo, Pedro, outros apóstolos que se tornaram mártires, foi os que mais sofreram por amor do Evangelho de Cristo. Mas o que me chama a atenção é que quase em todas as cartas, principalmente nessa carta de Filipenses e outras cartas também, Tessalonicenses, Paulo vai dizer para nós regozijarmos e nos alegrarmos em Cristo, mesmo com tanto sofrimento, mesmo com tanta dor, mesmo com tanta aflição. Paulo dá motivo para nós nos alegrarmos, e o motivo era que a vida dele estava pautada, baseada, ou estava alicerçada em Cristo Jesus. E aí, Paulo disse essa verdade em Filipenses, no capítulo de número 1, verso 21, dizendo, verso 21, é isso mesmo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por que Paulo estava dando essa afirmação, mesmo com tanto sofrimento, mesmo com tanta dor, mesmo com tanta luta? Porque Paulo sabia de onde Cristo tinha tirado. Ele diz que como um abortivo ele foi chamado para o ministério. E a Bíblia diz que antes de ele nascer, Deus já tinha escolhido ele. E vocês sabem que Paulo era um homem religioso, que não conhecia de fato Cristo Jesus, muito menos o Evangelho e os cristãos. E Paulo, pela lei, aquilo que os judeus ensinavam, pelas coisas que ele recebeu dos seus pais, ele era um homem que tentava perseguir e prender a igreja, mas Cristo apareceu a ele. E a Bíblia diz que Cristo mudou a história. Esse homem que outrora era Saulo, agora se chama Paulo. Esse homem que perseguia a igreja, agora é fundador de igreja. Esse homem que era contra o Evangelho, agora é pregador do Evangelho. Esse homem que estava tentando parar a obra de Cristo é o homem que vai dar prosseguimento à obra de Cristo. Olha o poder de Cristo. Por isso que ele diz para mim, o viver é Cristo, que Cristo entrou e mudou a vida dele. E eu quero dizer para você nesse pão diário de hoje, que Cristo tem poder para entrar e mudar a sua vida. Cristo tem poder para entrar e te libertar do pecado. Cristo tem poder para entrar e te dar paz, alegria, felicidade, aquilo que o médico não resolve, seu pai, sua mãe, seu amigo, seu irmão. Cristo tem poder para fazer na sua vida. E a Bíblia diz que esse Paulo chegou a essa convicção, dizendo, para mim o viver é Cristo, ou seja, só tem vida em Cristo. Cristo é o meu viver. E ele disse, o morrer é ganho. O que Paulo está dizendo aqui? Que se for para viver sem Cristo, ele prefere morrer.
Se for para andar sem Cristo, ele prefere morrer. Se for para ser feliz sem Cristo, ele prefere morrer. Se for para ser rico sem Cristo, ele prefere morrer. Se for para ter alguma coisa sem Cristo, ele prefere morrer. E ele diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aí ele diz, gente, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Ô irmão, só quem não conhece Deus está pegado nessa vida. Só quem não conhece Cristo que está chorando por causa de coisas naturais dessa vida e pensando em desistir por causa de coisas passageiras. Porque quem conhece Cristo tem um desejo de morar com Ele. Quem conhece Cristo tem um desejo de viver eternamente com Ele. Quem conhece Cristo sabe que a qualquer momento Ele vai voltar, mas até se Ele não voltar, partir para estar com Ele é ainda muito melhor. Mas Paulo disse, eu vou ficar aqui mais um pouco, por amor de vós, para que eu possa também contribuir para o progresso de vocês no Evangelho. Cristo é a nossa vida. Cristo é a razão de viver. Cristo é a vida abundante e Cristo é o que vale a pena nós estarmos aqui. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deus abençoe você nesse Pão Diário de hoje.